Olá, pessoal, passando aqui para conversar um pouquinho sobre as próximas eleições. Estamos aí bem perto, domingo agora já são as eleições, primeiro turno, e eu gostaria de deixar aqui algumas orientações sobre qual devem ser as pautas que direcionarão o nosso voto. É a pauta da economia, que pauta nós devemos priorizar como cristãos, como pessoas que seguem ao Senhor Jesus Cristo, que tem a Bíblia como a palavra de Deus inspirada, onde estão ali as orientações para a nossa vida, para a nossa prática cristã, enfim, para tudo que envolve o nosso viver. E eu gostaria de falar não de pautas econômicas ou outras, mas de pautas morais. Quais são os princípios morais que devem guiar a nossa votação no próximo domingo e em outras eleições que, por acaso, Deus permite que nós venhamos a participar, dando ali o nosso aval para uma pessoa que vai se tornar uma autoridade com capacidade, dada por nós de criar leis que vão direcionar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, vão direcionar o nosso país. E aí você precisa fazer algumas perguntas quanto a esse candidato que você pensa em votar nele. Por exemplo, qual é o modelo de família que ele defende? É o modelo instituído lá no Éden, antes que houvessem países, antes que houvessem nações, antes que houvessem ciências humanas, antes que houvesse o Estado. Deus estabeleceu um modelo de família. O seu candidato, ou melhor, o partido dele, defende que modelo de família? É o modelo judaico-cristão, estabelecido no Jardim do Éden, diz assim: macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. É esse modelo? Você precisa pensar nisso, porque o seu voto pode definir legalmente o que será do nosso país nesse sentido. Você precisa pensar, por exemplo, qual é a posição do seu candidato, do partido dele, sobre a vida no ventre, sobre o início da vida. O que ele pensa sobre este local sagrado onde Deus escolheu para que as vidas fossem formadas, que é o ventre materno. Ele entende que esse templo da vida, esse local sagrado, pode ser invadido por substâncias ou por instrumentos para dilacerar, para picotar e extrair aquela vidinha deste templo sagrado? Qual é o posicionamento dele quanto a isso? Você talvez, particularmente, seja contra isso, mas você vai botar na mão da pessoa que é a favor o poder de determinar isso, inclusive como lei. Existem países onde, antes do nascimento, em qualquer momento, 8 meses e meio, é permitido fazer isso. Não é considerado um ser humano. E nós sabemos, a Bíblia nos mostra que a vida começa na fecundação. Peguemos, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda era um blastocisto, e quando Maria se encontra com Isabel, então, o adora, e João Batista, também no ventre da sua mãe, ele se estremeceu, ele era um pouquinho mais velho. Ou seja, por que Isabel adoraria algo informe, algo que não fosse humano? São coisas para nós pensarmos. Pense seriamente se você vai dar poder a homens para estabelecer esse tipo de coisa. O que o seu candidato e o partido dele pensam sobre isso? Quando perguntados, eles respondem diretamente ou ficam fazendo voltas? Porque quem é contra diz, eu sou contra. E quem é a favor, ele vai tentar nos enrolar. É uma pergunta de sim ou não. Não tem variantes, não tem variáveis. Também você pode pensar, por exemplo, da questão da ideologia de gênero. Qual é o posicionamento do seu candidato e do partido ao qual ele pertence sobre essa questão? Ideologia de gênero, como você sabe, é aquele ensino que foi introduzido até em algumas escolas,
tentaram introduzi-lo no Plano Nacional de Educação, depois nos planos estaduais e depois nos planos municipais, obtendo êxito em alguns municípios, visto que as tentativas anteriores foram frustradas. Mas é aquele ensino que diz para o seu filhinho, para a sua criança, para o seu netinho, vovô, que se ele nasceu com pênis, não importa, se ele quiser ser uma menina, ele pode ser uma menina. Se nasceu com uma vagina, a sua netinha, não importa, se ela quiser ser um menino, ela pode ser menino. E isso vem sendo incutido via palestras, via material didático, ou pelo menos tentativas, né, de estabelecer isso, e isso pode virar lei. Essas leis estão todas no Congresso, esperando a próxima legislatura. Então, você tem que pensar no seu candidato, desde o presidente a senadores e deputados federais, que são esses dois últimos que fazem as leis, o Senado e a Câmara dos Deputados Federais. Ok, outra pauta, quanto à erotização das crianças, erotização precoce, estabelecendo que as crianças têm liberdade sexual. Você pode procurar na internet pessoas aqui do Brasil, de fora do Brasil, dizendo que a criança ela tem que ter liberdade sexual, por exemplo, se ela quiser, a partir dos 12 anos, ter relação com um adulto. Se for consentido, não tem problema. Essa erotização vem através de músicas, de apresentações que você vê na escola, de criancinhas de 4 anos, dançando com gesticulação claramente sexual. O que o seu candidato e o partido dele pensa a respeito disso? Outra coisa, o que o seu candidato defende em relação à educação dos seus filhos? É um papel da família ou é um papel do Estado? Porque você vai ver vídeos também de pessoas aqui do Brasil, de uma senhora, dizendo que as crianças devem pertencer ao Estado. O Estado é que vai decidir como educar o seu filho. E existem países onde os pais perdem a guarda dos filhos para o Estado porque não quiseram seguir a orientação das leis imorais destes países. Você quer isso para o Brasil? Pense bem o que seu candidato, o partido dele, entende a esse respeito. Sobre casamento, estou aqui na pauta da família, né? Eles defendem o casamento no modelo bíblico, homem e mulher, ou outros dos modelos que existem aí. Como cristão, o que você deve perceber? O que o seu candidato pensa a esse respeito. E fazendo adendo aqui, se você não é cristão, principalmente se você não é cristão evangélico, talvez isso não faça sentido para você. Então, se você já ouviu até aqui e quiser parar, você não vai perder nada, vamos dizer assim, né? Porque esse aqui é um vídeo para cristãos. Então, qual é o pensamento dele acerca do casamento? Sobre a legalização das drogas. Essas substâncias que têm sido a desgraça de muitas famílias. Quantos pais, quantas mães agora estão chorando pelo envolvimento dos seus filhos com drogas? Quantos pais e quantas mães estão chorando porque seu filho morreu por causa das drogas? Qual é o pensamento do seu candidato sobre essa questão tão importante da liberação das drogas? Pense nisso, é o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos que está em jogo. O que ele pensa, por exemplo, quanto ao furto? Há uma candidata aí, uma candidata, não, hoje ela não é candidata, mas há uma socióloga que ela diz que o furto é justificado. Se a pessoa quer algo que ela não pode ter, e já que ela foi contaminada pelo capitalismo e blá, 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 então ela tem o direito de roubar o seu carro, o seu tênis, o seu celular, não é isso? Para ele poder, então, ter um celular. Não defende o trabalho, não defende que a pessoa trabalhe para ter bens, mas ela pode roubar e a lei não deveria puni-la. Inclusive, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, as pessoas podem cometer roubos à luz do dia, entrar num supermercado, entrar num estabelecimento, e se ele roubar até determinada quantia, então
ele está livre. Se eu não me engano, são $900. Ele pode entrar uma vez, pegar algo de 900, entrar a segunda, ele só não pode pegar de uma vez só algo que ultrapassa isso. Olha só que coisa absurda. Isso está acontecendo hoje por pessoas que querem relativizar o furto, relativizar o crime, vitimizar o criminoso e condenar as pessoas honestas a esse tipo de situação. O que o seu candidato pensa sobre a liberdade de culto, liberdade de expressão? Ele defende esta liberdade ou ele quer regular estas questões? Ele quer nos proibir de falar e de dizer algumas coisas, e aí a Bíblia diz algo que muita gente não concorda, diz várias coisas, não é? Por exemplo, aquele que não trabalha, é bom que não coma, exaltando o fato de que eu tenho que viver às custas do meu trabalho. É óbvio que há exceções, há tragédias que acontecem, mas, no geral, o que o seu candidato pensa acerca das liberdades, da liberdade religiosa, liberdade de culto, o que esse partido pensa? Chegando já quase ao final, qual é a posição do partido que você defende, do candidato que você está pensando em votar nele quanto à nação de Israel? Ele apoia a nação de Israel? Ele defende a nação de Israel? É óbvio que eu não estou falando em defender os erros, mas o direito deles terem um território, o direito deles viverem ali no seu território como um país independente. Aliás, é a única democracia ali do Oriente Médio, mas muitos democratas atacam a Israel e apoiam as ditaduras que estão ali ao redor, tentando massacrá-los. Qual é a posição? Você que é um cristão evangélico, principalmente, você sabe qual é a visão de Deus para essa nação, para este povo. Não estou dizendo que é um povo perfeito, mas você sabe que Deus tem um plano para ele. E Deus quer abençoar aquele povo e ele pede que nós oremos por aquele povo. O que o partido do seu candidato e ele pensa sobre a menina dos olhos de Deus, a nação de Israel? São coisas sérias, são pautas morais, pautas espirituais. Como é a vida nos países onde a ideologia que o seu candidato defende se estabeleceu, ganhou força e hoje é a maioria? Como é a vida das pessoas nesses países? Olha, para cada país, nós temos na história vários exemplos de como nós cristãos fomos tratados em um ou outro modelo de governo. E aí você vai definir o seu voto baseado nessas pautas morais, nessas pautas que procuram se orientar pela Bíblia, a palavra de Deus. Ore, peça discernimento a Deus, pense bem em quem você vai votar, porque o nosso país está numa encruzilhada. São duas propostas. Tem ali os adereços, né? Mas são duas propostas principais que serão definidas no próximo turno. E outra coisa muito importante, se você tem a sua proposta e crê que ela é a correta, dê base ao seu presidente para que ele possa implantá-las, para que ele possa levá-las adiante. Isso você vai fazer votando em senadores e deputados federais alinhados ao pensamento dele. Aquele que será o nosso presidente a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Pense nisso, ore. Se quiser conversar comigo, nós somos conhecidos, eu estou à disposição para conversarmos sobre essas pautas morais. O restante são adereços, são questões importantes, sim, mas em cima e comparada com essas pautas, elas perdem um pouco da importância. Que Deus te abençoe, que Ele te oriente, que Ele te guia no seu voto, no apertar daquelas teclas, e que Ele abençoe o nosso país. Ore pelo Brasil, ore pelo nosso futuro, porque ele está aí se avizinhando.
Isso não é medo de perseguição, não é medo do que possa vir, só que como nós temos a opção de fazer a nossa escolha de autoridades, Deus nos colocou num país com essa opção, escolha aquele que mais se adequa à sua crença, à sua fé. A Bíblia diz que nós devemos nos guiar pelo que Deus nos orientou. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Um grande abraço, Deus abençoe.